Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Nan Júnior e hoje, nessa videoaula, a gente vai estar falando de um tema que é bastante interessante, que é sobre o ativo biológico e a produção agrícola, né? Vamos falar dos aspectos contábeis e tributários relativos a essa matéria, a importância disso para quem, né, está meditando, né, na área do direito e na área da contabilidade, e vamos falar dos principais aspectos. Então, antes de mais nada, se gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para poder receber as novidades. Então, a gente vai falar do ativo biológico e do produto agrícola, dos aspectos contábeis e tributários, e é, o que diz o CPC 29, né, que vai tratar da questão da contabilidade, aí vem é, junto do que determina o IFRS, né? Então, as empresas que têm atividade rural, é importante conhecer, né, esses CPC 29 para saber a questão da contabilização, a questão da avaliação desse ativo, né? E também a gente vai procurar também esclarecer a questão tributária referente a essa matéria, tá? Então, qual que é o objetivo do CPC 29, né? Que é um pronunciamento do Comitê de Procedimentos Contábeis? É estabelecer o tratamento contábil e as respectivas divulgações relacionadas aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas, né? É porque o objetivo da contabilidade rural é o patrimônio da entidade rural, então esse é um dos objetivos, né, da contabilidade rural, e você vai sempre fazer a questão do exercício social da atividade rural é diferente de uma atividade comercial, porque a mensuração do exercício social sempre se dá após a colheita, né? Porque o ciclo se termina e ali você vai poder encerrar o exercício social e apurar o resultado daquela atividade, daquela produção, daquele produto, tá? E aí a gente vai falar de algumas definições, né, que o CPC 29 traz, são várias definições, mas eu vou falar das principais. Então, ele vai trazer o que é atividade agrícola, que é o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos biológicos, né, para venda ou para conversão em produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais pela entidade. Então, isso é a definição de atividade agrícola que traz o CPC 29, né? Então, é você gerenciar, né, a questão da transformação biológica, né, a colheita desses ativos biológicos para venda por parte da entidade rural ou para conversão em produtos agrícolas e ativos biológicos adicionais pela entidade. O que é um ativo biológico adicional? O exemplo é o gado de recria, né, do produtor rural na atividade pecuária exército. E o que é ativo biológico, né? É um animal ou uma planta vivo, né? Então, se for morto, não é ativo biológico. Então, para ser considerado um ativo biológico, tem que ser animal ou tem que ser uma planta para que esteja viva, né? Então, esses são os conceitos e definições que são trazidos pelo CPC 29. E quando que se aplica o CPC 29? Quais são as situações que se aplica a situação do CPC 29? Então, aplica-se o CPC 29 nas seguintes situações quando se relacionam à atividade agrícola. Então, primeiro, de ativos biológicos, com exceção de plantas portadoras, que plantas portadoras não é considerado ativo biológico, ele é considerado ativo mobilizado, portanto, não vai aplicar o CPC 29, mas sim o CPC 27. Depois a gente vai ver o conceito de que é planta portadora, a produção agrícola no ponto de colheita, né? Então, enquanto não tiver em fase de desenvolvimento, ele não é considerado ativo biológico, mas é somente quando a produção estiver pronta para ser colheita, e as subvenções governamentais relacionadas a ativo biológico. Então, nessas três situações, eu vou aplicar o CPC 29. Então, eu tenho que ir lá, analisar, tenho que ir lá, verificar quais são as orientações que o CPC 29 dá para poder fazer a correta contabilização desse ativo por parte da sociedade, né? E o que é uma planta portadora? Todas essas definições, pessoal, está no CPC 29. Então, vai lá, para quem quer aprofundar no tema, estuda isso, analisa, tira as suas conclusões, né, para poder entender melhor essa matéria. Então, o que o CPC 29 define como planta portadora? Lembra? Planta portadora, eu não vou aplicar o CPC 29, vou aplicar o CPC 27, né? E a planta portadora não é considerada ativo biológico. É aquela utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas, é ela que vai dar origem ao produto agrícola. No caso de uma laranjeira, no caso de uma macieira. Então, ela é uma planta portadora que ela vai produzir o produto agrícola, que é a maçã, que é a laranja, e, portanto, vai
dá origem ao ativo biológico. É cultivada para produzir frutos por mais de um período, então ela pode ter mais de um ciclo, né? Que é o caso da macieira, que é o caso da laranjeira, como eu falei para você, e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, né? Então, ela não vai ser vendida produto agrícola. Então, a macieira não vai ser um produto agrícola, porque ela é a árvore que vai gerar os frutos, né? Exceto para eventual venda como sucata. No caso, quando ela não dá mais frutos, ou seja, ela já está sem produção, morreu, você vai cortar, vai transformar em lenha, por exemplo, vai transformar em carvão, né? E no caso da planta portadora, eu vou aplicar o CPC 27, porque eu vou aplicar as regras do ativo já. Então, quais são os exemplos de planta portadora? É o arbusto de chá, né? Porque ele vai produzir o chá. É a árvores frutíferas, que produz os frutos, como eu falei, bananeira, macieira, laranjeira, limoeiro, né? E outras plantas, árvores frutíferas, o cafeiro, a seringueira, o salgueiro, a palma, a vinha, o bambu e a cana-de-açúcar, e outros exemplos mais que vão ser considerados como planta portadora. Portanto, eu vou contabilizar como ativo mobilizado, tá? E não vou considerar como ativo biológico. E que não são plantas portadoras, e também o CPC 29 dá a sua definição. São plantas cultivadas para serem colhidas como produto agrícola, porque produto agrícola já é considerado ativo biológico, portanto, aplica o CPC 29. São plantas cultivadas para a produção de produtos agrícolas quando há possibilidade maior do que remota de que a entidade também vai colher e vender a planta como produto agrícola, e são culturas anuais como milho e trigo. Então, não são plantas portadoras, portanto, são ativos biológicos e devem ser aplicados à aplicação do CPC 29. E o CPC 29 traz uma tabela exemplificativa do que é, né, quando que você tem que aplicar o CPC 29 e quando que você deve considerar isso como estoque. Então, o que é ativo biológico, o que é produto agrícola e o que é o produto resultante após a colheita, né, desse ativo biológico ou desse produto agrícola. Então, vamos dar um exemplo. O carneiro. O carneiro, o que ele é? Ele é um ativo biológico, tá? Porque ele não é uma planta portadora, é um animal, né? O que ele vai produzir? Qual é o produto agrícola do carneiro? A lã. E o que a lã se transforma? Depois disso, vai ser vendido, né? Vai ser o fio, vai ser o tapete, né? A árvore madeireira, o que ela é? Ela é um ativo biológico. Depois de cortada, né? Ela vai ser um produto agrícola. E o estoque é a tora, a madeira serrada. No caso do gado de leite, o gado é um ativo biológico. A carcaça, o leite produzido por esse gado é um produto agrícola. E o produto resultante disso é o queijo, né? Por exemplo, né? O porco é um ativo biológico, o seu produto agrícola é a carcaça e a salsicha e o presunto é o produto resultante desse ativo biológico, ou desse produto agrícola. A planta de algodão é um ativo biológico, o seu produto agrícola é o algodão colhido, o fio de algodão, né, e a roupa é o produto resultante após a colheita, e esse produto vai ser contabilizado como estoque. A cana-de-açúcar é um ativo biológico, o produto agrícola da cana-de-açúcar é a cana colhida e o açúcar é o produto resultante, que é o estoque. Plantação de fumo é ativo biológico, a folha colhida é o produto agrícola e o fumo curado é o estoque. O arbusto de chá é o ativo biológico, o produto agrícola é a folha colhida e o chá é o produto resultante após a colheita, que é o estoque desse produto. A videira é o ativo biológico, a uva colhida é o produto agrícola e o vinho é o produto resultante, que é o estoque. A árvore frutífera é o ativo biológico, a fruta colhida é o produto agrícola e a fruta processada é o produto resultante naquela colheita, e podemos também dar como exemplo uma geleia. A palmeira de dendê é o ativo biológico, o produto colhido é a fruta colhida é o produto agrícola e o óleo de palma é o produto resultante que vai ser estoque desse produto. A seringueira é o ativo biológico, o látex colhido é o produto agrícola e o estoque é o produto da borracha. Então, o CPC 29 dá esses exemplos, né? O que é ativo biológico, o que é o produto agrícola, o que é o produto resultante desse ativo biológico, e ele também faz a seguinte observação nessa tabela. Algumas plantas, por exemplo, as de chá, videira, palmeira de dendê, seringueira, geralmente atendem à definição de planta portadora e estão dentro do alcance do CPC 27, ativo mobilizado. No entanto, o produto de planta portadora, por exemplo, de chá
uva, óleo de palma e latex estão dentro do alcance do CPC 29, porque é um produto agrícola, portanto, é um ativo biológico. Então, essas são definições importantes para a gente poder entender essa matéria e como é que vai ser contabilizado isso e qual é a classificação contábil que a gente vai dar para esse produto. Então, a planta portadora é ativo mobilizado, o produto agrícola é ativo biológico, então, portanto, eu vou aplicar o CPC 29 e vou contabilizar e fazer os devidos reconhecimentos contábeis em relação a essa matéria, né? E o que vai também tratar o CPC 29? A questão do reconhecimento, né, da avaliação desse ativo biológico, da sua mensuração desse ativo biológico. Então, os ativos biológicos devem ser reconhecidos pelo valor justo, né? Então, eu vou avaliar esse ativo biológico, vou reconhecer contabilmente o seu valor pelo valor justo. E o que é o valor justo, né? O CPC 29 vai definir e vai fazer referência ao CPC 46, que o CPC 46 trata da questão do ativo justo. Nós temos uma videoaula referente a essa matéria. Caso você queira entender um pouco mais o que é ativo, valor justo, vai assistir essa videoaula, né, que está no canal. Então, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre os participantes do mercado na data da sua mensuração. E seria, de uma maneira muito simplória, o valor de mercado que esse ativo obteria caso ele seja vendido, né, ou caso ele seja transferido, né, para uma entidade. Então, quanto ele vale no mercado, quanto ele vai valer. Então, uma commodity, já fácil você saber qual que é o valor de mercado, uma soja, um milho, né? Uma maçã, uma laranja, né? Então você consegue fazer essa mensuração. E lembrar, né? Porque a partir da Lei 11.638 de 2007, o balanço da sociedade, para atender as normas do FRS, ela visa mais o quê? Atender o investidor, né? Então, ele atende quem está investindo na sociedade, porque para dar um maior grau de transparência, para poder ter uma avaliação real, uma fotografia real da situação patrimonial do balanço naquela situação. Tem suas críticas em relação a esse tipo de objetivo, né, que o balanço tem, mas atende essa finalidade que é poder atender o investidor. Se o valor justo não for mensurável, vamos imaginar, não consigo saber o valor de mercado daquele ativo, daquele produto agrícola, né, daquele ativo biológico, né, o que eu vou utilizar como critério de reconhecimento e mensuração desse ativo, né? Deve ser utilizado o valor de custo, né, ou seja, quanto eu paguei, quanto eu gastei para poder produzir aquele produto, menos qualquer depreciação e perdas por irrecuperabilidade, que é o impairment, né? Então, quando eu não tenho como mensurar o valor justo, eu vou poder utilizar esse critério para poder fazer a mensuração desse ativo. E quando o valor justo se tornar mensurável, ou seja, a partir do momento que eu consigo ter uma mensuração confiável, a entidade deve mensurar o ativo biológico pelo valor justo, menos as despesas de venda. Então, é isso que determina o CPC 29 em relação ao reconhecimento e mensuração do ativo biológico, né? E aí, o que a gente vai trazer para vocês de uma maneira resumida? Então, como é que eu reconheço o ativo biológico, né? Ele vai ser avaliado pelo valor justo menos a despesa de venda. Como é que eu vou reconhecer contabilmente o produto agrícola? É o valor justo menos a despesa de venda na sua colheita. Então, isso que determina o CPC 29. É com base nesse critério que eu vou contabilizar esse ativo na sociedade, no balanço da sociedade, e eu vou dar essa informação para o investidor, dar essa informação para o mercado, né? E aí, como a gente está falando de valor justo, o que o valor justo ele traz, né? Ele traz qual que seria o valor de mercado que esse ativo tem naquela data, né? Então, as variações provavelmente deste valor justo serão lançadas diretamente para o resultado como receita ou despesa. Então, eu tenho lá o custo que eu gastei para produzir aquele produto, eu vou avaliar o valor justo, quanto valeria esse ativo, né, se ele fosse vendido, né, qual que é o valor justo dessa venda, e vou contabilizar, né, esse valor no ativo, cuja contrapartida vai ser uma receita ou uma despesa se houver uma desvalorização desse valor. Essa receita e essa despesa, ela vai ser tributável? Não, ou seja, essa despesa vai ser dedutível? Então, a receita tributável, a despesa é dedutível? Então, esse é o meu entendimento, que depois a gente vai que o artigo 13 e 14 da Lei 12.973 acaba
nessa linha, que esse valor só vai ser tributável quando houver a efetiva disponibilidade jurídica dessa renda, porque enquanto eu estiver fazendo a avaliação pelo justo, eu tenho que uma mera expectativa. Ela é uma expectativa de que esse valor vale, né, naquele momento se eu vendesse, mas eu não vendi ainda, eu vou vender no futuro. Mas por uma questão, né, das regras contábeis, eu sou obrigado a reconhecer essa mais-valia ou essa menos-valia no balanço, né, naquela data, só que eu não tive ainda a disponibilidade econômica de daquela renda porque eu ainda não vendi, né? Então, antes isso é uma mera expectativa, portanto a receita não é tributável e a despesa, se houver, ela não é dedutível. E qual que é a base legal para esse entendimento? É o artigo 13 da Lei 12.973 de 2014, que ela vai dizer o seguinte, né? Que vai falar da questão do valor justo. O ganho decorrente da variação de ativo ou passivo com base no valor justo, né, não será computado na determinação do lucro real, desde que o respectivo aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo. Então, aumento do ativo é o reconhecimento da receita, redução do passivo é o reconhecimento da despesa. Seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou ao passivo, tá? Então, nesse caso, essa receita, né, por aumento do passivo ou diminuição do aumento do ativo ou diminuição do passivo, ele é uma receita no resultado e ela não vai ser tributável. Então, ela é uma receita contábil, só que não é uma receita tributável. Portanto, ela vai ser uma exclusão da base de cálculo do imposto de renda. O ganho evidenciado tem que ser evidenciado em subconta. Então, o ganho evidenciado por meio de subconta que está computado no lucro real, à medida que o ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação baixa, quando o passivo for liquidado ou baixado. Então, quando efetivamente eu realizar essa receita, é que eu vou tributar. Tá? Quando eu vender aquele ativo. Quando eu não fizer isso, lá é uma mera expectativa, portanto, esse ganho não é uma receita tributária. O ganho que trata o parágrafo primeiro não será computado na dedução do lucro real, caso o valor realizado inclusive mediante dedução ou nacionalização seja indedutível, né? Então, se a despesa for indedutível, é receita não é tributável, tá? Então, tem que estar o mesmo tratamento. A hipótese não ser evidenciado por subconta no próprio no caso, o ganho será tributado. Então, para esse ganho não ser tributado do valor justo, eu tenho que contabilizar isso numa subconta para poder evidenciar para a autoridade fiscal que isso é um potencial ganho que eu vou tributar quando houver a realização, tá? Então, essas são as regras que determinam o artigo 13 da Lei 12.973. Então, a receita decorrente da avaliação do valor justo do ativo biológico, ela não é tributável desde que eu reconheça em subconta, isso só vai ser tributado no momento da efetiva sua realização. E aí, no caso da perda, caso ocorra, hoje, caso o valor justo seja um valor negativo, seja uma despesa no resultado, essa perda também não vai ser computada na denominação do lucro real, portanto, não é uma despesa dedutível, né, à medida que o ativo for realizado, né? A perda ou ganho da avaliação do ativo com base no valor justo somente poderá ser computada no lucro real à medida que o ativo for realizado. Ou seja, essa perda é uma despesa dedutível, indedutível, ela só vai ser dedutível quando você efetivamente realizar essa perda, né? Então, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado, porque nesse momento a perda efetivamente vai se realizar. E esse valor também vai ter que ser contabilizado numa subconta, né, para poder vinculado ao ativo passivo, para poder evidenciar para a unidade fiscal que isso está ocorrendo, para poder saber, né, ter o controle dessa operação. A perda que se refere a esse artigo não será contada no plano do lucro real, caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação, nacionalização da razão, seja indedutível, né? Porque como você, né, não deduziu, não vai deduzir duas vezes. Então, isso é o que determina o artigo 14 da Lei 12.973 de 2014. Então, a questão do ativo biológico é importante a gente ver, né, o CPC 29, junto com o artigo 13 e 14 da Lei 12.973, para poder entender como é que é a contabilização, quais são os efeitos contábeis e tributários, do seu reconhecimento a valor justo. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha e vejo vocês na próxima videoaula. Obrigado, até a próxima.